Bom, pessoal, vamos aqui então retornando às nossas atividades, né, da disciplina de eletricidade e magnetismo 1, tá, de forma remota, né? E, bom, antes da paralisação, né, antes da pandemia, a gente tinha visto, estava vendo a parte de campo elétrico, tá? E como não deu para a gente finalizar, nessas primeiras aulas, na verdade, eu vou fazer aí uma revisão, tá, do que foi visto. A gente ir pegando o ritmo, tá, para pegar conhecimento novo, né, assunto novo, tá bom? Então nessa aula aqui eu vou fazer um resumo um pouco sobre o campo elétrico, né, e sobre o princípio da superposição, que vai ser importante para a gente calcular o campo elétrico de uma fonte extensa, né, e depois também vai ser muito útil para parte de potencial também, tá? Elétrico. Então vamos lá. Bom, primeiro uma pequena revisão, né, sobre campo elétrico, né? Bom, o campo elétrico está ali, né, como mediador, né, da interação eletromagnética, tá? Que é uma interação entre corpos, né, carregados, tá, eletricamente, né? Ou seja, né, tem corpos, né, que tem uma propriedade, né, que foi chamada de carga elétrica, tá, que permite que eles interagem com outros corpos que têm a mesma característica, né, tá? E essa interação, ela é uma interação que se dá à distância, ou seja, você não precisa encostar esses corpos para que um comece a perceber e interagir com o outro, tá? Então essa é uma situação diferente, inusitada, né, porque você não precisa ali ter contato entre os corpos para que tenha interação, né? Diferente de outros tipos de interação, né? Como colisão, por exemplo, que só acontece quando os corpos se encostam, né? Tá? Então a interação à distância, e essa interação ela era muito estranha, né? E ela intrigou muito a quem pensou sobre isso, né? O Newton mesmo, né, ele fala aqui sobre a interação à distância. No caso ele está falando sobre a gravitacional, tá? Mas é a mesma ideia, tá? Então ele fala numa carta, ele escreve, né, tá, essa frase aqui que está aqui embaixo, né? Que um corpo possa interagir sobre o outro sem qualquer agente intermediário que possa transmitir esta ação de um para o outro parece-me um absurdo tão grande que não acredito que qualquer pessoa competente em raciocinar, né, era para ser ali, em termos de filosofia natural, possa acreditar nisso. Tá? Então ele não acreditava que essa interação pudesse se dar sem algum agente intermediário, né? Tá certo? E quem foi esse agente intermediário, tá, que foi criado, né, para intermediar essa ação, tá? O campo. No caso do Newton aqui, né, o campo gravitacional. No caso das interações eletromagnéticas, elétricas no caso, o campo elétrico. Tá bom? E o que é o campo? Tá? O campo é uma quantidade física que não é localizada. Tá? Ou seja, ela não é pontual, né? Ela está distribuída pelo espaço. Tá? E possui energia. Tá bom? Então esse campo ele consegue interagir, né, com outras cargas através da energia que ele contém, tá bom? Então essa é a ideia. Então aqui eu fiz o desenho, né, tá, de duas cargas, né? A gente tem aqui a carga Q1, tá, e a carga Q2 situadas no espaço, né? Elas não precisam estar em contato para poder interagir, como a gente viu, né? A interação é à distância, tá? Então, a Q1 está numa posição R1 aqui, a Q2 numa posição R2, tá? E aparece entre elas, então, uma força, né? Se essas cargas forem de mesmo sinal, iguais, né? Uma força de repulsão, né? Tá certo? Nessa linha que liga os dois, ó, tá certo? Então, a força aqui que aparece na partícula 1 devido à partícula 2 e aparece uma força na partícula 2 devido à partícula 1. Essas forças são iguais em módulo, né, devido à terceira lei de Newton, né, força de ação e reação. Tá certo? Bom, mas a pergunta é como essa carga
consegue interagir com essa, né? Na ideia do Newton lá, quem é o mediador, tá? O campo, né? E como é que se dá essa força? Bom, isso aqui é experimental, tá bom? A gente tem essa relação 1 aqui, tá? Para a força, né? Ela depende de uma constante K de acoplamento, depende do produto das duas cargas, né? Q1 e Q2, tá? E ela é proporcional, tá? A distância, né? Inversamente proporcional ao cubo, aqui no caso quadrado, né? Da distância entre a partícula 1 e a partícula 2, tá? Aqui. Apontando, nesse caso aqui, é a força na partícula 1 devido à partícula 2, tá? Falando dessa forcinha aqui, ó. Ela aponta na direção de R1 menos R2, tá aqui o R1 menos R2, ó, vetor, né? E a intensidade tem a ver com a distância. Quanto mais longe tiver uma da outra, menor será a interação, tá? Mas ela ocorre à distância, não precisa ter contato, tá bom? Então, dessa forma aqui, forma 1, tá? Bom, as passagens que eu fui fazendo aqui foi basicamente separar, né, a carga Q1 aqui, tá? Isolei o que dependia da 1, tá? E uma parte aqui que depende da 2, tá? Bom, então, mas depende da 2, mas depende de R1 ainda aqui, ó, certo? Então, para tirar essa dependência, eu vou escrever essa parte aqui, que agora sim só depende de R2 e Q2, né? E R, né? Agora tomada em R igual a R1. Tá? Essa quantidade aqui, que está entre parênteses, colchete, né? Ela é uma quantidade que permeia o espaço, devido a esse R aqui, ó, tá? Ou seja, esse R é o ponto do espaço a qual você está medindo, né? Certo? Ou seja, é uma quantidade que não é localizada, é um campo, tá certo? E só depende de R, das quantidades 2, da carga 2 e da posição da carga 2. Tá? Então, esse aqui é o campo elétrico, né, gerado pela carga 2. Aqui, ó. Tá? Que depende da posição, ou seja, ela está definido em vários pontos do espaço, em todos os pontos do espaço, no caso. Tá certo? Um campo. Tá? Mas, para a força, a gente precisa saber o valor desse campo tomado em cima da partícula 1. Tá? Por quê? Porque o campo, né, ele existe em todo o espaço. Opa, o campo da 2 aqui, né, existe por todo o espaço, mas a partícula 1 vai interagir com o campo na posição 1, né, na posição onde a partícula 1 está. Ela interage com o campo daquele ponto onde ela está. Né? Então, por isso que a gente precisa computar para a força, na 1, o campo aonde a 1 está. Tá certo? Esse campo é um campo vetorial, né? Tá certo? E ele está no sentido da força. Né? Tá bom? Ou seja, ele é um campo que está definido no espaço e em cada ponto ele vai dar um vetor. É isso que é um campo vetorial. Né? E só depende da partícula 2, ó, tá? E da posição do espaço a qual você está medindo o campo. Beleza. Né? Ou seja, a gente escreveu daquela forma, né? Tá? A força na partícula 1 devido a 2 é a carga da partícula 1 vezes o campo gerado pela partícula 2, onde a 1 está. Né? E está aqui, só repetir aquelas equações lá de cima. Tá certo? Esse campo é, de novo, campo vetorial gerado pela carga 2. Tá certo? Então, esse campo, né, é que é esse mediador da interação que o Newton estava, né, procurando ali, ou estava reclamando, né, de não encontrar, tá, na gravitação lá. Tá? Quando ele começou a pensar, né, sobre a gravitação, ali, sobre essa interação à distância. Tá certo? Esse campo, ele interage com a carga, tá certo? Ele é gerado pela carga 2, mas o campo em si, ele não tem carga. Tá certo? Ou seja, o campo, ele é gerado, ele é criado por uma carga, e ele interage com as outras cargas, mas ele mesmo não é carregado. Ele é só o agente mediador
das cargas, mas da interação entre as cargas, mas ele mesmo não é carregado. Tá certo? Então, o que é que acontece? Um campo acaba que não interage com o outro, porque os campos só interagem com as cargas, e os outros campos não têm cargas, então um campo não interage com o outro. Tá certo? Essa é que é a ideia. Bom, então, as cargas pontuais, tá? As cargas que estão bem localizadas, porque aqui você vê esse campo depende da posição da partícula 2, da carga 2. Essa carga, então, ela tem que ser bem pequenininha ali, para que ela possa ser orientada simplesmente por um vetor, né? Tá certo? Uma posição específica, ou seja, você possa definir ele simplesmente como uma posição. Tá? Se ele for um objeto grande, fica difícil você definir ele por uma posição. Né? Uma posição específica, um vetor específico que indica onde é que ele está, porque ele ocupa mais de uma região do espaço. Tá? Esse campo 6, esse campo aqui dado pela equação 6, ele é conhecido como campo de Coulomb, tá? Que é o campo gerado por uma partícula pontual. Certo? E essa daqui, né, a força dada aqui pela 5, é a força que uma partícula pontual sofre quando está num campo elétrico. Tá? Quando está numa região que tem campo elétrico. Beleza. Então, essa que é a ideia do princípio da superposição. Tá? Então, é isso que a gente vai começar a conversar um pouquinho, né? Tá? Que é sobre o princípio da superposição. Ora, o campo de Coulomb, tá? Esse campo aqui, ele descreve o campo elétrico para uma partícula pontual, né? Para uma carga pontual. Tá? E como é que a gente faz, então, para saber o campo elétrico de um conjunto de cargas, ou mesmo de um corpo extenso? Tá certo? Então, imagina que você tem agora não só duas cargas, mas tem N cargas, todas pontuais, tá? Orientados pelos seus vetores, né? R1, R2, R3 e Rn, assim vai, tá certo? São N cargas. E a gente quer saber, então, qual é o campo elétrico gerado por essa distribuição agora de cargas. Tá? Ora, mas como não há interação entre os campos, né, então, o campo final vai ser a superposição dos campos individuais. Ou seja, cada carga vai gerar o seu campinho individual, e o campo final vai ser a superposição desses campos, já que um não sente o outro. Tá? Então, são efeitos independentes. A carga 1 gerar o campo elétrico dela é independente de haver ou não uma carga 2 gerando outro campo. Né? Esses eventos são independentes. Então, a carga 1 gera o seu campo, independente da carga 2, e assim vai. Então, o campo final é a superposição, né, dos campos individuais. Essa é que é a ideia do princípio da superposição. Tá? Ele, no caso, ele reside no fato de que um campo não enxerga o outro. Tá bom? Então, aqui, quando a gente tem N partículas, N cargas, a gente vai ter N campos. Então, aqui você tem que somar vetorialmente, tá, todos os campos. Certo? Eu escrevi aqui numa forma um pouco mais compacta, né? Tá? Somatório de I, variando de 1 até N de AI. Né? A ideia aqui é que você vai substituindo esses I's por 1, 2, 3 até N, somando, né? Tá certo? Bom, como cada partícula I, né, é independente para gerar o seu campo, e ela é pontual, então ela vai gerar um campo de Coulomb. Tá? Ora, a partícula 1 vai gerar um campo que é dependente da carga 1, com a posição 1 aqui, né? A 2 com a posição 2, a iésima carga, né, uma carga genérica ali dentro entre a 1 e a N, vai gerar um campo, né, dependente da carga QI e a posição genérica RI ali, que deve ser somado, né, de 1 até N. Tá? Então, esse aqui é o campo gerado por essas N cargas pontuais. Tá? Você vê que o princípio da superposição, tá, ajuda a gente, né, a resolver um problema mais complicado, pela soma, né, de problemas mais simples. Certo? Então, isso vai permitir a gente, né, calcular então o campo elétrico gerado
por um corpo extenso, né? Tá certo? Então, por exemplo, esse, sei lá, batatoide aqui, né? Ele carregado com a carga total Q maiúsculo vai gerar um campo elétrico, né? Que agora não é mais o campo de Coulomb, né? Porque não é uma carga pontual, uma carga onde você possa orientar onde ela está por um vetor tipo RI aqui, tá certo? É porque existem vários vetores que cobrem toda esse corpo, né? Tá certo? Então a ideia é dividir esse corpo em frações infinitesimais, em porções infinitesimais e somar, tá? Onde agora cada porçãozinha dessa possa ser indicada por um único vetor R', tá? Esse pedacinho aqui tem uma quantidade infinitesimal de carga dQ', tá? E agora sim a gente usa o princípio da superposição para somar sobre todos esses elementos infinitesimais pontuais aqui, tá certo? Bom, somar, nesse caso, como é um contínuo, vai ser integrar, né? Que é a soma de contínuos, né? Soma contínua, tá certo? Então, ora, cada pedacinho esse pedacinho aqui de carga dQ', ele vai gerar um campo tipo Coulomb, que ele está situado numa posição R', tá? Um campo infinitesimal dE. Tá? O K, ele tem uma carga infinitesimal dQ', e aqui, né, a parte vetorial, R menos R', onde R' indica onde está essa fraçãozinha dQ', né? E aqui embaixo o cubo, né, de R menos R', da distância. Esse R, né, é a posição onde você está medindo o campo elétrico. Tá? Então imagina um ponto aqui, assim, por exemplo. Vai ter um vetor R que orienta ele. Tá? E é nesse ponto que você está estudando o campo elétrico. Né? Lembrando que esse objeto aqui vai gerar um campo elétrico que vai permear todo o espaço. Né? Tá bom? Ora, mas você não quer o campo gerado só por esse pedacinho. Você quer ele gerado pelo corpo todo. Então, você tem que somar sobre todos esses corpos, né? Sobre todos esses pedacinhos do corpo. Então, você vai ter integral, tem que integrar esse dE sobre todo o corpo. Né? Então, fica aqui a integral sobre todo o Q'. O K é constante, saiu da integral. Você vai integrar o dQ', né, sobre toda a carga Q. Ora, mas cada pedacinho de carga tem uma posição diferente, tem um R' diferente, né? Opa. Tá aqui, esse pedacinho aqui tem esse R', mas quando você pegar o pedaço lá do outro lado, ele vai ter uma outro vetor posição orientando ele, tá? Então, como integrar esse R' em relação a dQ'? Tá certo? Então, a resposta tá na densidade de carga, né? Tá? Então a questão é escrever a carga em função da densidade de carga. Bom, vai depender como é que essa relação se dá, vai depender da dimensionalidade do corpo. Tá? Então, em uma dimensão, vai ser uma densidade linear de carga, tá? E aí ele vai se relacionar com o elemento de linha, tá? Ou seja, no caso de uma barra, né, você vai ter esse tipo de relação, né, onde esse DL aqui vai estar orientando o pedaço em cima da barra só, ou seja, um objeto em uma dimensão só. Né. Se for um objeto bidimensional, né, um plano, por exemplo, então você vai relacionar a carga com a densidade superficial de carga, né, e o elemento de superfície em duas dimensões. E se for um objeto tridimensional, né, você vai relacionar a carga com a densidade volumétrica de carga, né, e o elemento de volume. Então, agora você vai ter que integrar esse R', né, sobre toda a linha, ou sobre toda a área, ou sobre todo o volume, dependendo do teu problema lá, né, dependendo do corpo. Se for um corpo unidimensional, bidimensional ou tridimensional. Tá certo? Bom, então esse forma 8 aqui, né, ela diz qual é o campo elétrico gerado por uma distribuição
contínua de carga, tá? Então ele diz como é que esse batatoide aqui ele gera um campo elétrico, tá? Mas então qual seria a força, tá, que um outro corpo extenso sofre, tá? Porque a fórmula que a gente tinha, essa daqui, ó, era só para uma partícula infinitesimal. Tanto é que eu tinha que tomar o campo em cima da partícula. Mas agora eu não tenho mais uma partícula. Quando eu não tiver mais uma partícula, quando eu tiver um objeto extenso, tá? Onde eu vou tomar o campo? Bom, esse corpo aqui, ele ocupa várias posições do espaço. Não tem como orientar ele e identificar ele só por um ponto, onde a gente vai calcular o campo elétrico. A gente vai ter que calcular o campo elétrico em várias posições. Quer dizer, o pedacinho que está mais próximo desse outro corpo vai sofrer uma força, e o pedacinho que está mais longe vai sofrer uma força menor, né? Como é que a gente faz para achar a força total nesse corpo, né? Esse corpo aqui extenso? Ou seja, você tem esses dois batatoides aqui carregados, um com carga Q2 e o outro com carga Q1, tá? A gente sabe como calcular o campo elétrico de cada um, tá? A gente sabe que o corpo de carga Q1 vai gerar um campo elétrico E1 e o corpo de carga Q2 vai gerar um campo elétrico E2, ambos dados por esse tipo de equação aqui, 8, de relação 8, mas eu quero saber qual é a força que aparece, né, de um em relação ao outro. Então, para isso, do mesmo jeito, a gente vai ter que achar a força, tá, utilizando essa relação em cada elementozinho de carga. Fazer o mesmo processo aqui, ó, tá? Cada elementozinho de carga vai sofrer uma força, eu acho a força nele e integro sobre todo o corpo. Então essa é a ideia, tá? Em cada elemento de carga, né, vai sofrer uma forçazinha infinitesimal, onde R é a posição desse corpo, e dQ é a carga, né, um pedacinho aqui. Bom, e aí eu vou integrar sobre todo o corpo aqui, ó, mesmo jeito. Então isso é um pedacinho de força. Quando eu quiser saber a força total no corpo, eu tenho que integrar de novo, tá certo? Ora, aqui você vê que o E depende de R, tá? E a força não, né? Então eu tenho que integrar de novo R em Q, tá? Porque agora eu tenho que integrar agora sobre todo o corpo que está sofrendo a força, né? Certo? Eu sei o campo elétrico gerado por essa carga Q2, e agora eu preciso integrar todo o campo dela, né, sobre o Q1, sobre o corpo Q1, para saber a força. Então, é isso. Então, de novo, eu preciso utilizar agora as relações de densidade, de novo, né? Tá? Agora no corpo que está sofrendo a força. Tá bom? Então, esse aqui foi só uma revisão, certo? A gente vai, na próxima aula, fazer os cálculos, né, daqueles, ou pelo menos relembrar aqueles casos clássicos, tá certo? A barra, o plano, né, uma esfera, ok? Que a gente já tinha visto. Vou fazer um pouco rápido, mas a gente vai rever isso na próxima aula, tá? Então, como resumo aqui dessa aula, a gente obteve o campo elétrico, tá, gerado por uma distribuição de carga. Foi essa equação aqui, 11. Tá? Achamos também a força sofrida por uma distribuição de carga num campo elétrico, dado pela 12, desde que a gente saiba quem é o campo elétrico, né? E para saber o campo elétrico a gente pode utilizar uma equação tipo dessa da 11. E em ambas as fórmulas a gente vai ter que integrar R em função de Q, e para isso a gente vai utilizar as relações de densidade. Tá certo? Então, essa primeira aula aqui, esse aqui é o resumo da primeira aula que a gente vai utilizar, tá, na próxima aula para calcular alguns resultados, né, alguns casos específicos, tá certo, que vai ser útil para a gente no futuro, principalmente para definir lá a formulação do tipo de gaussiana, tá ok? Então, pessoal, vou terminando por aqui essa aula, tá certo? Eu tinha pensado em fazer logo um resumo geral de tudo que a gente já tinha visto, mas achei que ia ficar muita
muito conteúdo, tá? Então eu acabei dividindo nessa primeira parte e em outras aulas. Tá certo, pessoal? Então é isso.